Bom, gente, bom dia, né? Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento cognitivo na ciência. A cognição é a capacidade humana de entender, julgar e interpretar o mundo. O desenvolvimento cognitivo relaciona-se aos processos pelos quais os seres humanos vivenciam para que as aquisições de conhecimento sejam possíveis, ou seja, a cognição ela diz respeito ao que a gente é capaz de aprender e o que a gente é capaz de desenvolver a partir do contato com o outro. A base para compreender os processos de desenvolvimento cognitivo são os processos psicológicos básicos, que a gente conta como PPB. Que elas são, né, qual a especificidade do processo psicológico básico? É que ele é eminentemente humano, ele tem características que são eminentemente humanas. São 10 processos psicológicos básicos, e eles têm as especificidades. Quais são? A atenção, por exemplo. Nós temos a capacidade de atenção concentrada, que os animais não têm. Os animais têm uma capacidade de atenção, mas eles não têm a capacidade de atenção concentrada que o ser humano tem. Que é o quê? A gente consegue conscientemente nos debruçarmos sobre questões importantes que a gente consegue ficar longos períodos. Por exemplo, assistindo uma aula, assistindo a um filme, resolvendo uma tarefa, respondendo uma prova, né? São coisas que a gente consegue fazer de forma deliberadamente concentrada. Um animal, ele consegue prestar atenção, mas ele precisa de um estímulo muito maior. Por exemplo, quem já viu brincar com gato, né, com o laser ou com o reflexo da luz do sol no espelho, né, que o gato fica correndo atrás e tentando pegar para brincar. Ali ele está em momento de atenção, mas é um estímulo muito diferente. E a partir do momento que aquele estímulo some, ele não continua, tipo, ele não vai atrás de saber da onde foi, como vem, por que isso muda de lugar, né? Então, a percepção, né, a nossa capacidade de percepção, ela é diferente, por quê? Porque tanto nós prestamos atenção nos detalhes, nós somos capazes de prestar atenção nos detalhes, como prestar atenção no todo e fazer uma inter-relação entre o todo e as partes. Então, por exemplo, aquelas brincadeiras que alguém bota uma imagem e diz: encontre o bebê, encontre o elefante, e você tem que fazer um jogo de percepção de figura e fundo, né? Para você conseguir enxergar, porque a imagem que está sendo pedida, ela não é tão nítida, ela não transparece tão rápido, né? A linguagem, né? Nós temos uma linguagem extremamente elaborada, né? Temos várias línguas, várias formas de estabelecer linguagem, né? E aí não só línguas faladas, mas a gente pode incluir as línguas de sinais, né? As formas de linguagem, a linguagem corporal, que são bem diferentes e que às vezes é específico, às vezes, para algum grupo cultural, né? A nossa linguagem, ela é perpassada pela cultura, ela não nasce meramente com a gente, como, por exemplo, as abelhas têm um bater de asas para avisar que a rainha está saindo, um bater de asas para avisar que tem um novo campo de polinização, né? Assim como os outros animais. A gente não, a gente tem ela não está no nosso DNA, ela é totalmente perpassada pela cultura. O nosso pensamento, né? A principal diferença é a nossa capacidade de pensar sobre nós mesmos. Nós temos a capacidade de pensar sobre a nossa origem, sobre o nosso futuro, a questão do planejamento. O nosso pensamento, ele tem a questão do planejamento. A gente não simplesmente faz uma coisa, né? Sempre que a gente vai fazer uma coisa, ela já existe no nosso pensamento. Quando eu for falar de Vygotsky, eu falo um pouquinho mais sobre essa capacidade do pensamento humano de planejamento.
A motivação, né? Nós somos motivados não somente pela nossa sobrevivência, nós somos motivados pelos nossos desejos, pelos nossos anseios, o que a gente planeja, né? Os animais, eles são motivados principalmente pelos seus instintos, né? E nós vamos além disso. A nossa emoção, a gente consegue expressar de uma forma muito clara a nossa emoção, assim como também nós conseguimos dissimulá-la, né? Conseguimos encobrir, disfarçar, que os animais não conseguem. A criatividade, a nossa capacidade de criar, né? De desenvolver outros instrumentos, outras coisas que não são diretamente ligadas à nossa sobrevivência. E perpassando todos esses processos psicológicos básicos, a gente tem a aprendizagem, que ela é o diferencial no sentido da ligação que a aprendizagem tem com o processo de ensino. Quando eu vou falar de Vygotsky, eu vou falar um pouquinho melhor, porque o Vygotsky não desvincula ensino de aprendizagem, porque essa é a que faz, a capacidade de ensino é o que torna a nossa aprendizagem completamente diferente. Quando nós aprendemos uma coisa, nós elaboramos e nós somos capazes de ensinar e passar isso para outra pessoa. Então, isso nos torna completamente diferentes. Então, entender esses processos psicológicos básicos, eles são essenciais para entender o que acontece ao nosso redor. No desenvolvimento cognitivo, segundo Piaget, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais na próxima aula, a questão é que para o Piaget, quando ele começou a pesquisar, quando ele começou os seus estudos, ele queria saber como é que o homem pensa. Como é que se desenvolve a inteligência, né? Como o ser humano desenvolve a inteligência. E ao longo das suas pesquisas, ele estabeleceu uma forma de organização e estabeleceu fases do desenvolvimento que justificam, né, que vão explicar como esse pensamento vai evoluindo. E a inteligência para Piaget é o mecanismo que permite o sujeito a se adaptar aos desequilíbrios, dificuldades e impasses colocados pela interação do homem com o ambiente. Na próxima aula, que eu vou falar sobre Piaget, essa questão está profundamente ligada à nossa capacidade de equilibrar, né, o que a gente aprende a partir dos desequilíbrios que o ambiente impõe, que o ambiente coloca. Mas isso eu vou explicar um pouquinho mais na próxima aula, né? O Piaget, para trazer essa concepção, ele parte principalmente da evolução, né? Da teoria evolucionista de Darwin, né? Que o animal que melhor se sobressai é o que melhor se adapta, ou seja, é o que consegue desenvolver meios para se adaptar a novas situações, ou seja, é uma equilibração frente aos desequilíbrios. Então, dessa forma, justifica por que o Piaget entende a inteligência dessa forma. E aí eu trago só essa imagem, né, sobre os vários tipos de inteligência. Esse é um conceito do psicólogo do Howard Gardner, que ele, quando começou a estudar a inteligência, e o Gardner estudou um tempo com o Piaget, a questão da inteligência ela estava eminentemente ligada a uma questão principalmente lógico-matemática. Dizer, fulano é muito bom com cálculos, né, e tal, fulano é muito inteligente, né, ou a pessoa fala muito bem, faz um uso do português, da língua muito bem. Então, era uma compreensão limitada da inteligência. Então, o Howard Gardner desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, que são essas que estão nessa imagem, né? A inteligência corporal sinestésica, que é a capacidade principalmente desenvolvida por dançarinos, por atletas, que é a capacidade de usar o corpo de formas diferentes para expressar outras coisas. A inteligência ritmo-musical, que é ligada à capacidade de pessoas, que algumas pessoas têm de aprender a tocar instrumentos, ou de aprender a cantar, ou de aprender a diferenciar notas musicais e tons musicais com afinidade mais do que outras pessoas. A inteligência intrapessoal, né, que é a inteligência de você se autoconhecer, de autorregular, de você conseguir conhecer a si mesmo,
né? A lógico-matemática, que é a que nós já conhecemos, né? Que é a capacidade de lidar com números. A inteligência naturalística, que é a capacidade de lidar com meios da natureza, então pessoas que, digamos, naturalmente têm uma habilidade melhor de lidar com animais, de lidar com a terra, com o cultivo, estaria ligada a uma inteligência naturalística. A inteligência interpessoal, que é a capacidade de lidar com outras pessoas de uma forma mais efetiva. A visual espacial, que é a capacidade de você conseguir se situar num ambiente de uma forma melhor. Então, por exemplo, quando você rapidamente consegue aprender um caminho para ir de um lugar para outro, ou quando você vai botar, tipo, quem já fez mudança, que vai trazer os móveis de uma casa para outra, fica, meu Deus, como é que eu vou colocar esse sofá dentro dessa casa? E tem gente que tem uma facilidade, mas não, se a gente fizer assim, se a gente mexer desse jeito, entra e consegue encaixar tudo direitinho, né? E a inteligência linguístico-verbal, que é essa capacidade de uma ampla compreensão tanto da língua materna como de outras línguas, né? Então, isso forma as principais inteligências da teoria das inteligências múltiplas do Gardner, né? Que isso dá para a gente ter uma noção de como a concepção de inteligência ela é muito mais ampla, né? Ela é muito mais diversificada. As fases do Piaget, eu vou explicar um pouquinho melhor na próxima aula, mas ela é dividida em sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. O sensório motor é de 0 a 2 anos, que é o momento que a criança está descobrindo o mundo e o principal meio que ela utiliza para fazer essa descoberta é o seu próprio corpo, né, que é manipular e ter várias formas de explorar o mundo. O pré-operatório, que é dos 2 aos 7 anos, que ele diz que é o momento que a criança começa a explorar o mundo de forma mais efetiva, digamos assim, ela representa o mundo, que é extremamente importante. Então, ela consegue descrever o mundo utilizando suas próprias palavras, consegue desenhar e consegue elaborar perguntas, é o momento que ela quer descobrir as coisas. O operatório concreto, que é dos 7 aos 11 anos, que é onde a criança começa a apresentar um pensamento lógico a respeito dos acontecimentos concretos e classificar categorias, os objetos em diferentes categorias. E, principalmente, o final, o operatório formal, né? Que tem dizendo de 11 aos 15 anos, mas é basicamente de 11 anos em diante, né? Que é onde a gente alcança um pensamento lógico e abstrato. Essa é a principal diferença. Então, enquanto outros teóricos falam da adolescência como um período eminentemente emotivo, eminentemente de transformações e bota os sentimentos acima, né? Como é a questão da psicanálise, que é a questão que fala principalmente da questão da sexualidade, da descoberta do outro, a questão dos prazeres, e isso leva a uma desorganização, digamos assim. O Piaget não. O Piaget vai falar, tanto o Piaget quanto o Vygotsky, quanto o Vallon, eles vão falar, não, a adolescência é um momento eminentemente cognitivo. Ele é um momento eminentemente... Mas você sabe que eu não vou. Então, assim, para esses autores, a adolescência, ela marca principalmente a questão de um pensamento diferente, a capacidade de um pensamento abstrato. Então, eu sempre gosto de fazer o exemplo, principalmente quando com relação a conteúdos que a gente estuda na escola. Então, por exemplo, o estudo da matemática. Quando a gente começa lá no pré-operatório,
A representação dos números ela é eminentemente concreta. Então, tem o desenho, Maria tem 2 maçãs, ela dá uma maçã para João, com quantas maçãs Maria fica? E na tarefa tem o desenho da Maria segurando 2 maçãs, entregando uma maçã para o João e ficando com uma maçã. Então, o recurso utilizado, ele é diretamente ligado à questão do como a criança é capaz de aprender. No operatório concreto, ela já não precisa mais, né? Ela já consegue representar através de símbolos, né? Então, a utilização dos números mesmo, como a gente utiliza, não precisa mais utilizar objetos concretos, já consegue fazer pequenas relações lógicas, que é, por exemplo, quando a gente começa as equações simples de trocar letras por números, né? Lembrem como era difícil, né? Logo que a gente começou a estudar, como era difícil a gente entender que letras podiam ocupar lugar de números, né? E isso está ligado ao pensamento operatório concreto. E no operatório formal, a gente alcança a capacidade de abstração, né? E aí, nesse exemplo do ensino da matemática, a gente consegue abstrair, por exemplo, que a gente consegue ir além de uma letra que ocupa o lugar do número. Por exemplo, quando a gente vai estudar números imaginários, né, que o i significa raiz de -2, que é uma coisa que não existe, foi criado para facilitar algumas formas de cálculo, né? É um acordo e a gente não precisa de materiais, até porque não tem, para a gente entender esse acordo e trabalhar com ele, certo? A característica do operatório concreto, né? O pensamento, ele é ligado ao objeto concreto e a principal ganho ao final do operatório concreto é a capacidade de reversibilidade. O que é isso? É a capacidade da criança entender que, por exemplo, a distância entre Fortaleza e Itapipoca é 130 quilômetros. E que a distância entre Itapipoca e Fortaleza são os mesmos 130 quilômetros. Né? Isso é a ideia da reversibilidade, que isso é alcançado ao final do operatório concreto. Né? Entender esses jogos. Né? O nível da linguagem alcança o diálogo, ou seja, a criança escuta, entende e consegue emitir a opinião dela, né? Estabelecer um diálogo. Onde a criança consegue fazer a seriação e a classificação, né? Nesse sentido, o Piaget utilizava o problema das flores, né? Que o problema das flores era o seguinte, ele dizia: Maria tem 3 girassóis e 2 rosas. Quantas flores Maria tem? E aí a criança, do início do operatório concreto, ela não conseguia diferenciar, né? Não conseguia fazer a classificação de que girassóis e rosas fazem todas partes da classificação flores, né? E aí ela apenas repete 3 girassóis e 2 rosas. A criança, do final do operatório concreto, ela consegue fazer uma classificação que tem um grupo rosas e que dentro desse grupo rosas tem o grupo girassol e o grupo flores, perdão. E dentro desse grupo flores, a gente tem girassóis e tem rosas. E aí a gente, quando pergunta o mais amplo, a gente pode juntar esses dois. A socialização, ela começa a alcançar o nível de noções e regras, né? A ideia de justiça, que é quando o Piaget vai falar, ele tem um livro só sobre isso, que é o... Então, com esse livro, o Piaget ele vai falar sobre a construção da noção de justiça na criança, né? E a noção de regra. Então, por exemplo, se você pega para jogar dominó com a criança de 5 anos, mais ou menos, ela vai sempre tentar modificar as regras para ela ganhar. Ela ainda não introjetou essa ideia de regras tão bem. Já a criança do final do operatório concreto, não. Ela consegue entender essas regras e ela consegue estabelecer de uma forma que aí ela sai para o extremo oposto, né? Essas regras são quase inquebráveis. Então, por exemplo,
né, a criança do final do operatório concreto, a professora ensina de uma forma, uma tarefa na sala, e ela chega em casa e a mãe, o pai, a avó, a irmã, quem for ensinar, ensina de uma forma correta, mas de uma forma diferente do que a professora ensinou. E a criança diz, não, isso está errado, porque não foi assim que a professora ensinou. Porque ela sai para esse momento de as regras são imutáveis, as regras são inquebráveis. Né? Então, ela tem essa dificuldade. E a noção de justiça, eu sempre gosto de ilustrar com o exemplo da quebra dos copos, que o Piaget propõe esse problema também, né, para a criança do início do operatório concreto e a do final do operatório concreto, que é quando ele diz, né, temos João e Paulo. João estava jogando bola e acidentalmente bateu na bandeja e quebrou 4 copos. Paulo estava assistindo TV, a mãe mandou tomar banho, ele ficou com raiva, pegou um copo que estava em cima da mesa, jogou na parede e quebrou. E aí, quando coloca-se esse problema, pergunta-se para a criança menor, né, do início do operatório concreto, qual é a criança mais culpada. E ela vai dizer que é aquela que quebrou mais copos. Por quê? Porque ela que criou mais danos. Enquanto a criança do final do operatório concreto, ela já é capaz de entender as questões de motivação. Então, ela vai dizer, não, o errado é o que quebrou um copo querendo, porque ele fez de birra, foi uma coisa errada. Então, nesse livro, O Pensamento Moral na Criança, o Piaget fala exatamente sobre isso. É quando a criança começa a andar em grupos, né, a ideia do bando, ela sai dos monólogos coletivos, como eram chamados, e começa a conseguir, como ela já consegue dialogar, ela consegue estabelecer relações mais duradouras, né, com outras pessoas, principalmente da sua idade. E o tempo e o número, eles começam a ser compreendidos, né? O ontem, o hoje, o amanhã, há 2 dias, o daqui a 2 dias, ele se torna mais compreensível. No operatório formal, o pensamento hipotético dedutivo, ele é desenvolvido, ou seja, então você consegue a capacidade que você tem de conseguir pensar e dizer, peraí, o que pode levar a isso? O que pode fazer com que a minha amiga esteja com raiva de mim? Então, você consegue elaborar hipóteses e deduzir o que aconteceu. Né? Isso está ligado ao pensamento formal, está ligado à capacidade de abstração. O nível da linguagem alcança a discussão, né? A palavra, estou vendo agora que está errada, não é discursão, é discussão, é 2 S's, que é a questão da gente conseguir apresentar uma tese, apresentar uma antítese e formar uma síntese, né? Então, fazer um debate e alcançar essa capacidade. A moral alcança o nível de autonomia, que é a capacidade de nós mesmos julgarmos o que a gente faz e decidir baseado no que a gente pode ter de consequências, né? E aí planejar uma ação levando em consideração essa questão. E o nível de socialização agora é o grupo, né, que consegue estabelecer regras, que consegue estabelecer uma forma própria de lidar, né, e por isso os grupos de adolescentes são, novamente a gente destaca a importância no grupo de adolescentes, porque ali ele quando alcança, né, o operatório formal, ele consegue estabelecer regras básicas do grupo, regras de convivência, e essas regras que não vêm de cima para baixo, como é na relação na escola, na relação com a família. Não, são regras que são acordadas entre si. E a autonomia, ela é cooperativa, porque é onde a gente consegue dividir tarefas e realmente funcionar como um grupo de uma forma de alcançar um objetivo. Então, por exemplo, o trabalho em grupo quando você é criança precisava sempre de um adulto para estar mediando, para estar ajudando e organizando. O trabalho em grupo no adolescente, não, ele não é mais para precisar disso. O adolescente, ele deve ter essa capacidade de entender essa atividade cooperativa.
O desenvolvimento cognitivo, as experiências da vida acrescentam novas formas de pensar o mundo, novos conhecimentos e ampliações de esquemas. O adolescente, no seu processo de desenvolvimento, ainda possui um pensamento egocêntrico, o qual leva a um idealismo, ou seja, ele ainda pensa a partir da sua própria, do seu próprio ponto de vista, a partir da sua própria experiência, ele meio que não sai do seu umbigo ainda. A partir da inserção no mundo do trabalho, os adolescentes são confrontados com o mundo real, né, que eles, logicamente pensado por eles, ou seja, quando você pensa, eu vou fazer, quando eu tiver 18 anos, eu vou trabalhar, eu vou ter uma moto, eu vou sair todo final de semana, e aí quando você chega a 18 anos, dá-se conta que não é bem assim, né? E para inserir no mundo adulto, os adolescentes terão que se adaptar ao universo das relações sociais dos adultos, né? Ele vai ter que entender as regras dessa vivência no mundo adulto, como jogar esse jogo. Eu sempre gosto de usar essa tirinha, né, sobre a entrada no mundo adulto, porque ela ilustra muito bem que é uma menina, né, que vocês estão vendo aí, a loirinha dizendo, minha vida está uma loucura, sou DJ, fotógrafa e social media. Aí vem a outra, né, tipo MIB, Homens de Preto, que colocar um pendrive com músicas modinhas para tocar na festa do seu irmão, comprar uma câmera GoPro e passar o dia na internet não te fazem profissional, né? E aí ela, bem zangada, diz, quem é que você pensa para falar assim comigo? Aí ela disse, a realidade, muito prazer. Então, muitas vezes o adolescente, no mundo do trabalho, é onde ele encontra, né, essa realidade, até meio dura e grosseira, digamos assim. Os adolescentes buscam ultrapassar suas gerações que o antecederam, encontrando soluções para problemas sociais com os quais se deparam, transformando o mundo e utilizando para isso o pensamento formal, né? O adolescente, ele idealiza, né? E ele pensa em como solucionar essas grandes questões. Para que o desenvolvimento possa atingir um alto grau, a autonomia intelectual e afetiva deve ser encorajada. E a sociabilidade é um ponto crucial no desenvolvimento cognitivo do adolescente. Então, nesse sentido, eu até a imagem do Mark Zuckerberg, do Steve Jobs e do Bill Gates, eu uso para ilustrar, porque assim, as invenções deles, né, eles, de uma forma revolucionaram o mundo e eles eram bem jovens, né? Então, Bill Gates, a primeira grande depois da criação do computador, a grande revolução foi a utilização de um sistema operacional, né, que antes era tudo por comandos, como programação. Então, era muito difícil e muito limitado. Quando Bill Gates lança o Windows como sistema operacional, ele revoluciona o uso do computador e ele, ao mesmo tempo, populariza o uso do computador. Então, e ele era bem jovem, assim como Steve Jobs, que aí fez uma nova revolução no mundo da tecnologia, né, ao lançar celulares com a mesma capacidade de computadores, e o Mark Zuckerberg, que criou o Facebook e que ele criou a partir de um problema eminentemente adolescente, que era como chegar na garota que ele gostava, e através dessa rede social era uma forma mais fácil, né? Então, eles são exemplos dessa capacidade de criar e utilizar esse pensamento formal que é alcançado na adolescência para fazer essa mudança. Na teoria histórico-cultural, né, que é o Vygotsky, a gente usa, para entender o processo de aprendizagem do adolescente, é necessário compreender o contexto e a materialidade do mundo que o cerca, pois é na objetividade desse mundo que, segundo Vygotsky, as experiências humanas se realizam e são significadas. A sociedade seleciona o que deverá ser aprendido, o que dependerá do contexto objetivo e movimento histórico do sujeito. Nascemos em um contexto que nos antecede e convivemos com os seres mais experientes, com os quais, através da interação e na medida por instrumentos, nos ensinam a aprendizagem necessária para a existência nessa sociedade. O que isso significa? O Vygotsky, ele vai dizer o quê? Para o ser humano aprender, né, ele tem a capacidade de se desenvolver e o seu pensamento, ele é preparado para isso por conta dos processos psicológicos básicos. Mas o que nós vamos aprender, ele é eminentemente
determinado pela nossa cultura e pela nossa sociedade. Então, por exemplo, há 40 anos, quem tinha condições, né, quem estudava, dizia que uma das habilidades para você ter um bom emprego, digamos assim, era aprender a datilografar, né? Hoje isso acho que a maioria de vocês nunca nem ouviu esse termo, né? Em compensação, tem que saber usar bem o computador, saber usar bem alguns programas básicos, como o Word, como o Excel, como o PowerPoint, né? Então, o que a gente vai aprender, ele vai mudando. Então, por exemplo, se a gente pegar início do século XX, quem estudava a língua estrangeira que tinha que ser aprendida era o francês, hoje é o inglês. Então, o Vygotsky, a base da sua teoria é a questão social e cultural. O que nós vamos aprender, o que nós vamos desenvolver, está profundamente ligado tanto com a nossa cultura como com o nosso tempo histórico. O processo de desenvolvimento biológico é concomitante à apropriação dos resultados do desenvolvimento histórico das produções humanas, ou seja, a cada vez que o ser humano vai produzindo, vai criando, é como se essa humanidade fosse dando os saltos, né? E aí a gente, quando o Luria, ele utiliza a metáfora de que cada geração sobe nos ombros da sua geração anterior. Ou seja, a gente não precisa redescobrir o fogo, redescobrir a roda, né? A gente aprende através dos nossos dos ensinos, seja formal, seja informal, a gente vai acumulando todo um conhecimento que foi produzido antes da gente. E isso, né, alcança o ápice, né? O Vygotsky, diferente do Piaget, ele não estabelece fases de desenvolvimento, né? Mas ele vai dizer também que a adolescência é um momento eminentemente de desenvolvimento cognitivo. Por quê? Porque é onde a gente alcança a plena capacidade do processo de formação de conceitos. Que o que é? Ele é o alcance do desenvolvimento das funções psicológicas superiores, que funcionam como uma via de mão dupla entre si. Ou seja, a formação de conceitos, ela é uma capacidade de pensar totalmente diferente. Por quê? O conceito é uma formulação de uma ideia por meio de palavras, ou seja, isso é extremamente abstrato. Isso é extremamente diferente do que a gente convive com crianças, né? A criança, ela não elabora o conceito, tanto que ela está o tempo todo. Por que o céu é azul? Por que as nuvens são brancas? Por que a madeira é marrom? Por que os números são infinitos? Então, ela está sempre procurando saber o que é, mas ela ainda não consegue ela mesma estabelecer um conceito. A partir do que ela escuta, do que ela aprende, ela geralmente tende a repetir. Ela não tem essa capacidade de elaboração e principalmente de expansão desse conceito a partir do contato com novas experiências. O processo de formação de conceitos, ele é um processo gradativo, né? Ou seja, ele vai se dando aos poucos. Então, não é assim, dormi com 11 anos e não conseguia pensar por conceitos, com 12 anos, plim. Não é. Ele é um processo gradativo. E ele vai se dando principalmente na passagem de conceitos cotidianos e espontâneos para os conceitos científicos, né? É esse processo que é necessário. E ele é um processo mediado por sistemas simbólicos. Ele é diretamente ligado à linguagem e à interação social. E pressupõe a inter-relação entre conceitos espontâneos e científicos. Então, nesse momento, é super importante destacar como para o Vygotsky, ele vai destacar a importância do ensino formal. Ele vai dizer que esses nossos processos psicológicos básicos, que ele vai chamar de funções psicológicas superiores, eles só são desenvolvidos a partir do processo de formação de conceitos. E a formação de conceitos é essa passagem de conceitos cotidianos para conceitos científicos. E isso só se dá através de uma educação formal. Então, quando o Vygotsky defende uma educação formal ampla e restrita para todo mundo, ele diz que ele está defendendo a capacidade humana, né, que essa capacidade humana ela seja aberta a todas,
Porque se você não alcança essa capacidade, você não alcança a sua ampla forma de ser humano, né? De alcançar toda essa sua potência. Nas práticas pedagógicas, pode partir, né? Como eu, como professora, posso fomentar essa passagem dessa formação de conceitos, dos conceitos cotidianos para os conceitos científicos, né? A primeira é uma situação de conflito, que é quando os conceitos espontâneos e científicos se confrontam, ou seja, eles não entram em acordo. Então, no exemplo, comer manga com leite mata, né? Então, muita gente assim, menina, não toma manga com leite que vai morrer, né? Então, isso a gente pode aprender através de uma situação de conflito. Então, assim, quando você vai estudar, qual a interação química que tem entre leite e manga que pode matar? Nenhuma, né? Você pode fazer um estudo, né, comprovando que essa interação não causa nenhuma má, né, no máximo uma digestão mais lenta, né? Mas não há nenhuma comprovação científica e você consegue, o que isso tem a ver? E até, por exemplo, como vocês que são da sociologia, a questão de explicar essa questão de uma forma científica, porque é uma compreensão ligada a um momento da história, né? Então, porque os escravos tinham as mangueiras, eram de fácil acesso, então no período da manga tinha muita manga, mas o leite não, o leite era limitado. E aí os senhores das casas grandes implementaram essa ideia de comer leite com manga mata, que era pode comer a manga, mas o leite não, o leite é nosso, então misturar os dois não pode. Então, isso é criar um conceito através de uma situação de conflito. Então, por exemplo, a situação congruente, que é quando os conceitos se integram e não há necessidade de abandonar os conceitos espontâneos, que se organizam num todo maior. Então, como é que é? Então, pode ser, por exemplo, a concepção que a criança tem de que o ser humano é como um saco de sangue. Por quê? Porque ela vê que, se eu arranhei minha testa, sai sangue. Se eu arranhei meu braço, sai sangue. Se eu arranhei minha barriga, sai sangue. Se eu arranhei meu pé, sai sangue. Então tem sangue, então vaza sangue de todo canto, então é um saco cheio de sangue, que aonde furar vai sair sangue. E aí essa concepção ela não é necessariamente totalmente abandonada, porque quando você vai aprender sobre o sistema circulatório e o sistema de capilarização, é basicamente isso, né? Faz com que a gente seja irrigado dentro do corpo inteiro, né? Então, uma situação congruente. A situação formal simbólica, ou zero espontânea, que é quando existe pouco conceito espontâneo para interagir, pouco ou nenhum, digamos assim. Então, do exemplo, que é o conceito de átomo, né? Assim, a gente não tem uma experiência básica, né? A gente não tem uma vivência prévia, é um conceito totalmente científico, né? Assim, para entender o átomo, o que é uma molécula, como é que elas se organizam para formar um dado elemento, né? Então, você parte totalmente de uma situação conceitual e teórica, para que esse aluno consiga elaborar. E a situação espontânea não instruída, que é quando o conhecimento espontâneo é extenso e rico o suficiente. Então, por exemplo, principalmente ligado aos conhecimentos em relação à religião, né? Então, essas questões que também são importantes. Então, o Vygotsky, ele vai falar dessa importância, né, dentro desse desenvolvimento, para que o professor ele entenda que nesse processo de formação de conceitos que ele tá mediando a partir da sua prática de ensino, ele está ampliando a capacidade de pensar, a capacidade de abstrair do adolescente, do aluno. Então, de uma forma bem direta, o Vygotsky vai dizer que a educação formal é como a gente consegue botar para funcionar todo o potencial
de criação e de desenvolvimento que o ser humano tem. Então, com isso, a gente encerra essa aula, né, falando sobre o desenvolvimento cognitivo, né, essa parte super importante. E a gente eu vou retomar um pouquinho na próxima aula, que eu vou falar propriamente sobre as teorias do Piaget e do Vygotsky, e vou acrescentar o Vallon, certo, gente? Pois um bom dia e muito obrigada. Espero que essa aula tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor sobre o processo de desenvolvimento cognitivo do adolescente.